Me conta um pouco primeiro da sua gestação, como foi, e como você foi planejando o parto, e como você foi decidindo onde ia ser, com quem ia ser, como é que foi essa história? É assim, parto, minha mãe teve eu de cesárea, agendada, meu pai conta que, ele falou assim, na primeira consulta já agendou a cesárea. E aí minha mãe teve mais duas filhas, todas de cesárea, super agendada. Minha mãe nunca teve muito essa parte de parto normal, não. E é muito engraçado que tanto eu quanto a minha irmã, a gente sempre falou que a gente queria. Eu lembro na minha adolescência, não lembro direito, tinha até um político que foi fazer uma visita para nossa família, minha família é muito unida, e ele falou, ele era muito a favor. Eu nem sei se ele é vivo até hoje. Eu e minha irmã até comentamos sobre ele esses dias. E eu e minha irmã sempre falamos que a gente queria parto normal. A minha irmã, Hum, meu sobrinho tem 2 anos e 3 meses. E, e ele nasceu de parto normal. E eu sempre quis. Só que assim, a ideia inicial seria um parto. E aí eu fui lendo que então o que eu queria não era só um parto normal, porque às vezes as pessoas associam hoje com parto normal da via de nascimento. E eu não queria só que fosse via vaginal, eu queria que fosse realmente um parto natural, que é o uhum, mínimo de intervenções necessárias, que era isso que eu queria. E então, uhum. assim, foi construindo antes. Até no grupo do Planejando, eu mandei uma mensagem perguntando que eu não estava grávida ainda quando eu entrei. Eu estava assim, não, eu não sabia que eu estava grávida. Acho que se a gente fizer a conta, eu já até estava. Porque eu já estava me planejando, eu já estava querendo, eu estava buscando, tentando engravidar, tudo. E eu já sabia que eu queria. E aí Hum. eu já fui estudando tudo que eu podia estudar, tudo o que eu acho que assim, não é só querer, que você fala muito que tem que os três querer. A mãe, o filho e o médico. Mas eu acho que não é só, a mulher não é só um querer, eu quero. Ela fazer por acontecer aquele parto. Então, assim, antes da gestação, eu estava me preparando para a gestação e eu já que pensava num parto humanizado. Entendi. Pode continuar da região aqui? Claro, você que manda. Aí, assim, eu tinha muita dúvida. Eu moro aqui, eu sou do interior de São Paulo, de Águas de Lindóia, só que eu moro aqui faz muito pouco tempo. Eu casei e vim morar aqui, então eu não conheço tanto aqui. Na verdade, se eu te contar a verdade, eu nem conheço o hospital aqui. E aí e assim, eu tinha muitas informações, teve uma troca de gestão do hospital, que era uma Santa Casa, e aí teve uma troca de gestão, eu falava, vou esperar a gestão. Mas assim, eu não queria ir para o hospital de jeito nenhum. Eu falava, gente, mas não tem, eu vou no hospital aqui. Eu tenho uma amiga que falava sempre, não, mas aqui é ótimo, faz muito parto normal. Eu falei, ela é. Eu falei, mas e teve episo? Teve. Eu falei, gente, mas então já não é tudo isso. Mas o bebê foi aspirado? Foi. Eu falava, não, então não é isso que eu quero para mim. E aí continuava. E assim, na minha ideia inicial, eu ia achar um lugar para a Giovana nascer, que fosse humanizado. E, e aí, só que aqui na região estava muito difícil. O meu plano de saúde, ele não tem um médico que atende aqui, do meu plano da empresa, e eu já tinha que viajar. E aí, a cidade é perto, dá 40 quilômetros, eu estava fazendo pré-natal em Amparo. Mas eu falava, gente, Uhum. essa logística não vai dar, porque se eu tiver que ficar indo para o hospital e voltar. Nossa, e a hora que eu tiver em trabalho de parto, chegar lá em Amparo, mas tudo bem, vamos ver no que vai acontecendo. Mas sabe que no íntimo não era isso que eu queria? Aí eu Hum. comecei a ir atrás eu já sabia, então eu comecei a ir atrás de alguém para que ficasse comigo para eu chegar no hospital parino. Eu falei, se eu chegar parino, aí as intervenções vão ser menores. Se eu chegar já com 6, 7 de dilatação, não vai dar muito tempo deles fazerem muita intervenção. Aí eu ficava pensando nisso. Mas eu pensava na Giovana, que eu falava, nossa, mas dela eu ainda não escapei as intervenções que vão ter para ela, né? Mas vai dar certo, vai dar certo. E aí eu tentei falar com algumas equipes de Campinas, que daqui em Campinas são 100 quilômetros. Uhum. Elas achavam um pouco longe, porque dá Uhum. 1 hora de viagem. E aí um Uhum. dia, e aí eu ficava muito triste. Eu já tinha tentado falar com 4 equipes, elas achavam longe, aqui não tem um hospital. Aqui é hospital de cidadezinha do interior. Para nascer, pode Uhum. nascer até em casa, né? Mas assim, não Uhum. tem. Se eu precisasse de uma UTI, realmente aqui não teria, que é Campinas mesmo que vai, nem Amparo não teria. Aí um dia eu fui Uhum. visitar uma amiga em Pouso Alegre e ela contratou uma enfermeira nesse esquema, que ia ficar na casa dela e aí iriam pro hospital. Aí eu falei, ela ia ter consulta aquela semana, ela tava, eu não lembro, umas 34 semanas, eu acho. Ela ia ter consulta com a enfermeira. Eu falei, pergunta pra ela. Eu falei, é longe, daqui de Pouso Alegre também dá 90 quilômetros, só que a estrada é bem ruinzinha. Dá umas 2 horas de Uhum. viagem, 1 hora e 40, assim.
Uhum. Pergunta pra ela, né? Já tá tudo perdido mesmo nesse momento. E a sensação que eu tinha é que eu tava órfã. Eu tava fazendo o Uhum. pré-natal, tudo certinho, mas eu me sentia órfã. Aí ela me Uhum. passou o contato. E aí eu falei com a enfermeira dela. Aí ela falou assim pra mim, eu não dirijo na estrada, eu sou insegura de ir pra aí, se precisar de madrugada, mas eu vou te passar um outro contato. E foi aí que ela me passou o contato da Ivanilde. E aí Uhum. foi assim, no primeiro dia que a gente falou, ela falou assim pra mim, mas por que você pensa em fazer, então, ficar em casa até no trabalho de ir pro hospital? Aí ela falou assim, por que você não faz... aí eu já tava, foi no comecinho de janeiro, então eu tava com janeiro, fevereiro, março, abril, maio, umas 20 e poucas semanas. Aí ela falou assim, mas por que domiciliar? Eu falei, nossa, mas domiciliar meu esposo não vai querer de jeito nenhum. Aí eu comecei a conversar com ela foi falando, falava, gente, mas é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Aí eu falei, nossa, eu já não tô órfã, eu tenho alguém que faça. Aí pra contar pra ela, ela falou assim, não, então vamos marcar uma consulta e aí a gente tira todas as dúvidas. Aí nesse momento eu não ia contar pra ninguém, eu ia contar só pra ele. Mas ele contou pra minha irmã. E aí, Uhum. então, a minha irmã ficou sabendo também que meu parto ia ser domiciliar. Quer dizer, que eu tava com essa ideia, né? Aí, quando Uhum. marcou a consulta, eu falei, não, mas só pra você conhecer. Mas na minha cabeça já tava meio que definido. Mas assim, que também tem que esperar se a gestação tiver tudo saudável, toda aquela história de um parto domiciliar. Mas aí eu já marquei a consulta com ela e falei, olha, faça todas as suas perguntas. Falei aí já que minha irmã ficou sabendo, aí meus pais também ficaram sabendo. Falei, me fala todas as perguntas que você quer. Eu peguei o planejamento a sugestão do plano de parto lá do nosso curso. Eu perguntava tudinho para ela, todas as perguntas assim. Opa! E aí eu perguntava tudinho para ela. Aí eu fiz uma lista enorme com das perguntas, as dúvidas das pessoas e com as minhas. As minhas eram mais técnicas, as deles eram mais de medo, assim, de insegurança mesmo. E aí, Uhum. depois disso, já estava praticamente decidido. E aí, isso ainda era fevereiro. E aí, Uhum. assim, na minha cabeça já estava decidido, na deles mais ou menos. Aí, em março, veio a pandemia, né? Aí era Uhum. certeza, tipo assim, pra que ir pro hospital se a gente pode ficar em casa? E assim, tudo que eu podia fazer pro meu. Aí eu falava, eu não posso ter hipertensão, eu não posso ter diabetes, eu não posso sair nada da risca de estar certinho, porque eu não quero ir pro hospital. Agora que eu não quero mesmo, assim. Aí às vezes, assim, as pessoas perguntavam pra mim, as pessoas sem ser essas que sabiam, mas o que você quer? Eu falava, eu quero parto normal. Você é louca? Eu sou louca se eu fosse fazer cesárea. Eu tenho medo de cesárea, não de parto normal. Mas você tem coragem? Eu falei, eu não tenho coragem de fazer cesárea. Eu falei, eu quero é parto normal. E eu tinha um medo de precisar de cesárea, que era muito grande, assim. Eu falava, eu não quero de jeito nenhum, não quero ir para o hospital, eu não quero ter a barriga cortada, eu não quero, não quero. Para mim era uma coisa muito diferente, assim. Que E as legal, pessoas que né? me questionavam, eu falava assim, mas Índia, pare sozinha na árvore, por quê? Eu vou ter uma equipe junto. E assim, o que eu vejo também que acontece, às vezes eu nem falava parteira quando alguém ficava sabendo alguma coisa, eu nem usava o termo parteira, porque daí eles acham que é a vizinha que aprendeu com a avó e vai fazer o parto, né? Eles não acham que era Uhum. uma enfermeira formada, eles acham que é, assim, não culpando as parteiras também, porque elas faziam com muito amor, com muita dedicação isso. Mas eles Uhum. achavam que era, às vezes, que é um pouco até de irresponsabilidade, né? Você quer fazer um neném em casa? E até depois que a Giovana nasceu, eu falava, porque não deu tempo de chegar no hospital? Eu falava, não, porque eu não quis ir pro hospital. Não, não é que não deu tempo, não quis ir pro hospital. No dia que eu descobri